Bate-papo. Debates. Políticas. Agricultura. Opinião. Fique sabendo com o gringo aqui na TV Mão. Dos estudos da TV Mão HD Montenegro, no programa Fique Sabendo com o Gringo. E hoje, dois ilustres convidados, Rafael Altenhoff e Rodrigo Strebe. Estamos aqui debatendo sobre enchente, sobre meio ambiente, educação dos professores, que foi negado na Câmara de Vereadores faz 2 anos hoje, né? Então, um minutinho, intervalo comercial e estamos de volta aqui. No programa Fique Sabendo com o Gringo. E eu vou pedir para os meus convidados que se apresentem e logo em seguida vou começar a fazer um bate-papo. E você que está nos assistindo, faça sua pergunta aqui que com certeza será bem respondida. Começando pela minha direita, se apresenta meu amigo e diga quem é esse cidadão que está no meu programa hoje. Bom, boa noite, o meu nome é Rodrigo, eu sou advogado, né? É um prazer estar aqui hoje com o Gringo, com o Rafael, que é esposa da Ana Paula, assistente social da Secretaria da Saúde. Então foi um prazer o tempo que eu tive trabalhando lá com pessoas que são concursadas, que estão ali com vontade de trabalhar e com certeza fazem a diferença, né? E eu, o tempo que eu fui secretário, eu sempre disse, eu fui muito bem nesses 10 meses que eu fiquei, porque eu tinha pessoas capacitadas em volta de mim. Na saúde é capacitação, são técnicos, porque com saúde a gente não se brinca, né? Então, mando um abraço para todo mundo da saúde lá, com quem eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar. Então, lembrando que ele, Rodrigues, foi o ex-secretário da Saúde aqui em Montenegro por 10 meses, né? Isso? 10 meses. Muito bem. E isso aqui, meu amigo Rafael, boa noite a todos. Rafael Altenhoff, biólogo, ex-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Montenegro, CONDEMA. Até que o CONDEMA ele foi desestruturado, foi desmantelado, melhor dizendo. Sou coordenador da ONG União Protetora do Ambiente Natural e presidente do Comitê CAI, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do CAI, em segundo mandato como presidente e em quarto mandato, na verdade, segundo mandato como presidente após 2 mandatos como vice-presidente. Muito bem. Então vocês aí, ó, se tem alguma pergunta para fazer para o Rodrigo ou para o Rafael, né? Manda aqui no Facebook, aqui, o que está nos assistindo já. A Júlia Catielli está nos assistindo, boa noite. A Terezinha Silva, boa noite à bancada. Estou sempre assistindo vocês. Muito obrigado, Terezinha. Forte abraço aí, ó. Alguma dúvida? Ela é moradora lá do Bom Jardim. Alguma dúvida lá sobre o meio ambiente, alguma coisa? Está aqui o cara especialista em meio ambiente em Montenegro, Rafael Altenhoff. Tanto que vou começar com ele, perguntando, né? Caso Sérgio Souza, vereador Sérgio Souza. Aquela poda, aquele corte, o que o Rafael, como um bom entendedor do meio ambiente, acha sobre a questão que o vereador Sérgio Souza, na época, presidente da Câmara, fez na Câmara de Vereadores? Pois é, uma situação inusitada que esses eventos que houveram aí no mês de maio, né? A gente tem maio inteiro e a pontinha ainda de abril. Espera-se que, pelo menos, se existe um lado positivo disso, é que eles tenham servido para as pessoas despertarem finalmente para ver que tudo que a gente faz tem consequências. Não é que a natureza se vingue, ela se acomoda. A gente faz, como tudo na vida, quando a gente faz alguma coisa para a natureza, ela se ajeita para se equilibrar de novo. E esse reequilíbrio, quanto maior a nossa agressão, mais forte é esse reequilíbrio e mais as consequências para o ser humano. Então, a questão da arborização, ela é uma
uma das coisas que a população deveria perceber, embora a gente tenha visto em movimentos, até falas de alguns vereadores aí da região, dizendo que as árvores deveriam ser cortadas porque elas causavam a erosão, enfim, queda de barreira, quando é justamente o contrário. Pegando um gancho, mas vereadores aqui da nossa cidade falaram isso? Não aqui. A gente teve municípios, se não me nossa. engano, Caxias do Sul e acho que foi Bento Gonçalves, se não me engano, ou Farroupilha, um dos dois municípios, mas foram 2 vereadores que vieram falar isso. Né? Mas trazendo então para a realidade local, nesse contexto de necessidade da população finalmente perceber a importância da vegetação nas árvores, causa estranheza por si só, mesmo que fosse licenciado, e pelo jeito não foi, cortar aquelas árvores lá que não estavam incomodando ninguém. Talvez estava incomodando o vereador, não sei por que cargas d'água, porque tem gente que acorda de mau humor, resolve descontar em alguma coisa, em algum ser vivo, numa planta. Eu tive numa reunião lá da CGP, inclusive em novembro, que estava discutindo a questão das enchentes. E eu estava cuidando aquelas árvores lá, vendo quão bonitas, quantas árvores estavam utilizando, inclusive a sombra que ela estava fornecendo. Daí a primeira coisa que me veio à vista, eu pensei, será que ele estacionou o carro lá embaixo, algum passarinho fez cocô no vidro dele, ele ficou bravo? Ele resolveu se vingar das árvores? Porque, enfim, mas se ela causasse um problema de fato, o rito, o que diz? Existe uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente que diz que qualquer árvore nativa, mesmo isolada, ela precisa de licença ambiental para ser removida. Isso é uma coisa. O Código Municipal do Meio Ambiente ele também diz que tu tem que licenciar, existe um processo de licenciamento ambiental para que seja autorizada, só que esse processo ele tem que ser justificado. E a justificativa não é que o passarinho fez cocô no vidro, ou porque o vereador não gostou daquela árvore, ou das flores dela, ou enfim, ou não acha bonita, ou formato dela, alguma coisa. Não, ele tem que ser justificado por um técnico que assina a responsabilidade técnica e tem que fundamentar isso. Conflito, daqui a pouco com alguma tubulação, risco, mas aparentemente não havia nenhum risco ali. Então, alguma coisa tem que motivar. Se essa motivação ela for aceita num processo administrativo próprio, que é aberto junto ao Executivo Municipal, aí é concedida a licença e, a partir disso, tem que ser executada por um profissional habilitado. Depois eu ouvi falar que parece que ele tem uma firma disso, só que ele não pode se autoconferir uma autorização, ou seja, da cabeça dele, e até depois surgiu a notícia que parece que foi em horário onde ele deveria estar trabalhando na prefeitura. Então, expediente, né? Exato, então tá esquisito por todos os lados isso. Então tem questão administrativa, tem a questão de crime ambiental, então tem de tudo aí possível de ser aplicado nesse caso, mas é simplesmente assim, só em Montenegro mesmo para isso acontecer. Quem deveria dar o exemplo faz exatamente o contrário. Nós estávamos no programa anterior, o meu aqui, no Cidade em Debate, até, se eu não me falha a memória ali, está dentro de uma app, né? Porque a distância do rio cair até onde é que... embora pode ser usar a questão consolidada, mas o Código Municipal do Meio Ambiente, isso eu esqueci de falar, além do Conselho Estadual do Meio Ambiente, uma resolução, ele diz o quê? Que logradouros públicos, árvores em logradouros públicos, que é calçada, que é espaços públicos, que é o estacionamento da Câmara de Vereadores, precisam de licenciamento. Então ainda tem todo esse aspecto, é um somatório de situações aí de agravantes. Então existe o agravante e o atenuante, por enquanto eu não sei de nenhum atenuante. É só agravante, cada vez que a gente olha arrepia mais a situação. E o que outra coisa que chama atenção, sabendo que a Prefeitura, né, a Secretaria do Meio Ambiente, divulgou uma nota dizendo que era para o pessoal não fazer as podas porque tinha muito entulho nas ruas para não obstruir mais ainda. E justamente o chefe, digamos, o presidente da Câmara de Vereadores vai lá e faz uma coisa assim, e não foi uma poda, né? Exatamente, porque ela não foi a remoção porque não cortou na base, mas deixar só o tronco ali com um palito e remover todos os galhos, aquilo ali é no mínimo, como se diz, uma poda radical, que aquela vegetal ali possivelmente, se ele mesmo que ele brote, ele vai adoecer, porque vai dar espaço ali para fungo, para apodrecimento de tronco. Então, se não for feito um trabalho muito bem feito ali com aquela planta, possivelmente elas estão condenadas. Não, e outra, né? Ele bem falou, a sombra que fazia aquilo ali não atrapalhava em nada, porque não tem fio, não tem nada ali, né? Mesmo que tivesse uma ligação de fio, o pessoal hoje das companhias de energia elétrica fazem aquela poda e não erradicam a árvore, né? Deixam lá normal, né? Mas parece, pelo que eu li assim por cima, em Facebook ou alguma coisa, ele recebeu uma multa, né?
O secretário do meio Só que não ambiente. encerra ali, né, Rafael? Tu que Não, tem, encerra aí. Tu que tem um... Porque existe o civil, o penal e o administrativo. São Perfeito, três esferas. isso aí que eu te Tu, como advogado, tu pode falar, mas a multa é apenas um dos Um aspectos. dos aspectos. E ela Mas não- ele pode recorrer dessa multa? E ele tem direito. Tem? de qualquer Administrativamente cidadão. pode, né? Sim. Mas isso vai para o conselho, embora o CONDEMA é um outro assim. Fizeram um estrago no conselho. Hoje o conselho ele não atende mais a legislação. Ele não é um conselho, ele pode dizer qualquer coisa, mas a gente prova que ele não atende a quesitos legais para ser um conselho municipal do meio ambiente. Ele não é representativo, ele não é paritário, ele não é Deliberativo, não livre faz nada. participativo. Ele virou hoje o executivo sozinho tem mais votos lá dentro. Ele decide quem fala e quem não fala no conselho. Se mesmo assim com mais votos tiver empate, o secretário vota 2 vezes. Eu não conheço nenhum lugar no mundo onde uma pessoa, porque o secretário não representa nem secretaria, ele representa ele mesmo. Existe cargo do secretário. Ele vota 1 vez. Se com o voto dele der empate, ele vota 2 vezes. Ele vota como secretário e como pessoa normal. Eu não sei como ele vota, eu sei que é assim que Esse é no entendimento, ele né? vota de algo que, porque Pois o voto é, Minerva né? é assim, o presidente ele não é o presidente, então ele tem poder de presidente sem ser presidente, ele convoca reunião, ele vota, então num conselho quando se fala em voto Minerva, o presidente não vota. Se houver empate, daí ele tem o voto de qualidade, se empata, mas ele não. Se empatar com o voto dele, ele vota 2 vezes. Mas enfim, então ele tem o direito, o infrator, a apresentar um recurso, é a segunda instância de recursão. A primeira é a própria prefeitura. Se a prefeitura mantém aquela multa, e deve manter, porque eu não vejo aí nenhum atenuante, o CONDEMA é a instância para entrar com recurso. E as 3 esferas, acho que o Rodrigo pode nos explicar, né? Porque... Tá, mas daí o CONDEMA ele não existe mais. Não, ele existe. Ele existe? Para a prefeitura ele existe, a prefeitura está licenciando e tudo. Só que Mas quem assina pelo de CONDEMA? direito, De direito, não. Se tu for olhar os princípios que devem ser seguidos São para o regidos ali, conselho, que regem. ele passa por cima de vários, ele desconsidera vários princípios da representatividade. Mas da aí eu te qualidade. pergunto, o CONDEMA em si, mesmo que sendo no órgão executivo, ele não pode arquivar de ofício, né? Tu dizes... Ele assim chegou a Essa essa multa, essa infração. Não, ele ele- recorre. O- Chegou lá, o pessoal que é do membro, que é do CONDEMA do executivo, ele não pode simplesmente isentar a multa e não encaminhar ao Ministério Público. Porque o Ministério Público é um fiscal nessa hora. Sim, que daí outro passo, porque são instâncias diferentes. Sim, Porque sim, a sim. multa é uma coisa, Sim. o Ministério Público ele não vai em tese aplicar multa. Não, o ele Ministério vai- Público ele vai ver na esfera criminal. criminal. Exatamente. Então são diferentes. O recurso, a instância de recursão ao qual ele tem direito é da aplicação da multa. Ah, dá multa. Da Então multa. não tem como ele... Como se fosse uma infração administrativa que tem aquele Sim, recurso via exato. administrativa que tu vai Exatamente. recorrendo até chegar... Vai chegar no limite que vai... Não, chega no limite que tu não tem. Não tem o porquê. Perfeito, não entendi. Eu acredito que nesses aspectos o CONDEMA ele vai acompanhar a questão manter a multa, entendo eu, claro que ele tem autonomia para isso. O problema, no caso do CONDEMA, é outro, né? O princípio constitucional de um conselho, quando ele é deliberativo, é justamente incidir sobre políticas públicas, porque é um princípio da participação direta da sociedade civil. A Constituição diz que todo poder emana do povo, e como é que ele exerce isso? Elegendo representantes, executivo, legislativo, ou definindo diretamente, aonde? Referendo, plebiscito e via conselhos. Então o conselho é só que a partir do momento que ele tem maioria lá, ele deixa de exercer esse papel. A própria Constituição está sendo, né? Flexível para o cara ter um Não flexível. mas Eles deveriam seguir o que a Constituição prevê, né? Só que Mas- para ser inconstitucional, alguém tem que entrar Tem que com a entrar, missão fazer de um pedido pra inconstitucionalidade. chegar. Que deveria ser o Ministério Público. Perfeito. Muito bem, nós vamos num breve intervalo comercial, em seguidinha nós vamos falar de vídeos e fotos dos políticos aqui em Montenegro se beneficiando da desgraça que aconteceu aqui na nossa cidade. Um minutinho, estamos de volta.
Estamos de volta ao vivo aqui nos estudos da TV Mon HD Montenegro no programa Fique Sabendo com o Gringo. Agora eu vou perguntar para o advogado, ex-secretário da Saúde aqui em Montenegro, Rodrigo Strebe, a respeito desses políticos nossos aqui em Montenegro. Vamos ser localizados. Aqui nós em Montenegro, os vereadores, são 10 vereadores, prefeito e vice-prefeito, e os secretários do primeiro escalão de Montenegro. Esses vídeos, essas fotos, o que o Rodrigo Strebe, como doutor, advogado, acha? Politicagem, politiqueira, se beneficiar da desgraça que aconteceu da população? Que nem eu falei, né? A minha sogra perdeu tudo 2 vezes. Né? Em nenhum momento a gente, né, a minha família lá, minha esposa, meus cunhados, a gente, né, levou isso a público, né? A gente limpou. Eu ajudei alguns amigos aqui em Montenegro, até um trabalha na Secretaria da Saúde, estive lá ajudando a tirar e remover alguns entulhos dentro da piscina, limpamos a casa dele, meu colega advogado, Dr. Marcelo Trindade, perdeu tudo. Né? E é lamentável a forma como a politicagem de Montenegro está agindo, né? Que estão tentando se beneficiar em cima daquelas pessoas que foi um evento da natureza, o próprio Rafael falou que a natureza se acomoda, eu achei bacana esse termo, né? E realmente, a natureza se acomoda por um tempo. Óbvio. Depois ela vai dar a sua resposta, né? Eu acho que deveria ter nas escolas mais, né, cadeiras voltadas ao meio ambiente, que as crianças desde o início tivessem um entendimento melhor sobre a natureza, sobre, né, toda essa questão de preservação. Já é trabalhado, mas acho que poderia ter uma cadeira específica dentro, né, das escolas públicas ou particulares, né? A gente vê que precisa ter um melhor entendimento das pessoas. E referente à fossa, aí tu vê que tem gente que é pré-candidato a vereador postando doações, um caminhão de doação lá e levando a público em Facebook, em Instagram. Isso não é que não seja legal, mas é imoral, porque as pessoas precisam daquela doação, as pessoas não têm condições, que nem de repente um colega meu que é advogado pode comprar algumas coisas, né? As pessoas precisam da ajuda da administração. Então tu vê que a forma como eles estão conduzindo, tudo vira uma festa. Né? Os caras dentro de viatura do município tirando foto, mais um dia. Não faz isso, tia. Eu acho que quem tá na administração, quem tem um pouquinho de discernimento, a pessoa, tu fala, tu é contra? Não, eu não sou contra o prefeito. Quando eu achei que eu não estava bem lá, eu levantei e saí, pedi exoneração. Eu acho que muitos que estão ali, que não são técnicos, deveriam fazer o mesmo. Eu falo, eu só fui bem lá na saúde porque eu tinha técnicos de volta de mim. E cada passo que eu dava, eu perguntava para um técnico. Com certeza. Isso aqui dá, isso aqui não dá. Quantas vezes a Ana Paula esteve conversando comigo, Rodrigo, tem assim. E eu já me alertava e ia. Os médicos, as enfermeiras, técnico de enfermagem, dentista, psicólogo, assistente social, seja lá o que for. Eu acho que o prefeito hoje em dia está tendo toda essa situação climática que teve. Te cerca de técnicos. Montenegro tem profissionais qualificadíssimos para isso. O que falta? Falta parar de ouvir o Joãozinho da administração, sei lá quem, e chamar as pessoas que têm entendimento em meio ambiente, que têm entendimento do que vai acontecer, daquilo que pode, o que não pode. A politicagem tem que parar. O nosso país está vendo, porque o cara é do Lula, cara, nessa hora não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém. Tem pessoas que estão ali e que estudaram para isso. Eu escutando o Rafael aqui falando sobre o meio ambiente, a gente fica até assim, eu sou advogado, mas é assim, o dia a dia do meio ambiente a gente desconhece, Rafael, entendeu? O teu know-how eu desconheço, tia. Eu jamais posso, né, um dia querer discutir alguma coisa de meio ambiente, mesmo que eu tenha, eu possa vir a defender um processo, um crime ambiental, mas assim, eu não posso chegar no Rafael e querer ainda, né, indagar é isso mesmo? Não, Rafael, não, tá errado, não, só um pouquinho. Ele é um estudioso da matéria, o advogado muitas vezes não. Tu defende, eu trabalho na área da saúde agora, trabalho na área criminal, mas o meio ambiente é um mundo que eu falei, precisa ser estudado e é uma matéria que está crescendo muito, porque a gente está vendo, né, Rafael, o que está acontecendo no nosso país aí, tio? Né? Cada dia que passa tu vê uma catástrofe, hoje eu fui a Maratá no dentista, no filho do Tornil do Arão, eu me assustei das barrancas lá, tia. No meio da estrada, tia. Os caras lá com patrola, com maga tirando. Mas não precisa ir longe, né? Te cortei. Não. É um prazer te ouvir. Pode ficar à vontade. Tu estavas falando há pouco da educação ambiental, né? Porque esse é o conceito. Está previsto isso. Inclusive, só que o grande problema é que boa parte daqueles que dizem que fazem educação ambiental, eles não entram na questão da problematização ambiental. Eles entram num faz de conta, eles ensinam a separar o lixo seco do orgânico.
Perfeito, que legal. Só que, e ao mesmo tempo, eles continuam liberando licenças irregulares em Mata Atlântica, enfim. Tu não, ao invés de discutir questões ambientais do município, tu fica discutindo questões do mundo faz de conta. Então, as pessoas acham, escovei os dentes de torneira com a torneira fechada. Elas acham que isso economiza água. Agora, quando tu desmata centenas de hectares que são responsáveis por segurar a água dos arroios, daí não tem problema. Então, tu acaba criando, tu faz de conta que está educando e não está. Quando tu falaste da questão dos escorregamentos, por exemplo, não vamos longe. Vamos pegar para a realidade aqui de Montenegro. A gente tem o Morro São João. Sim. Há 20 anos atrás, o morro escorregou, teve uns deslizamentos, escorregamentos, conforme nomenclatura técnica, algumas perto de residências. Então, houve uma judicialização, uma CP por parte do Ministério Público. A prefeitura foi condenada, tá? E ela assinou um termo de ajuste de conduta com o município, um TAC, que consistia em remover famílias da área de risco, recuperar a área. Então, naquela época, a prefeitura, em parceria com a UPAN e com a TANAC e com a Escola São João Batista, nós recuperamos a volta do morro. Beleza, só que não terminava aí. Ela tinha que contratar estudos técnicos para ver onde eram as áreas de risco e criar uma unidade de conservação para impedir que as pessoas voltassem para aqueles lugares lá, porque as pessoas não são obrigadas a saber onde é a área de risco. A administração que é obrigada a zonear E isso. vem o caso, vem o técnico que sabe, opa, ali não pode porque é uma área de risco, mas é um técnico que avaliou que disse que não pode. Só que aí, olha o que aconteceu. Contrataram um estudo, ele disse praticamente todo morro é área de risco. Daí eu acho que os políticos não gostaram, contrataram mais um estudo. Não gostaram do resultado, não contrataram mais um. Não gostaram, contrataram mais um. A gente já está em 9 estudos, todos eles dizem a mesma coisa, não pode cortar o morro, não pode remover a vegetação no morro. A metade deles diz que não pode subir de carro, porque isso pode descer e pode descer tudo. Tá? Depois teve em 2011, teve outro, tem que contratar mais um estudo. Então, praticamente unânime. Daí, o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, o que ele faz? Tu tem um morro como um todo, e várias áreas onde não tem gente e áreas onde tem gente. Então, ele pega e prioriza como áreas de risco aquelas onde pode descer e tem gente. Então, ele zoneou os fundos ali no bairro Bela Vista como área de risco. E isso saiu até em capa de jornal em Montenegro. Só que a prefeitura foi, não me lembro se foi no final do ano passado ou esse ano, pegou e regularizou aquela área. Ela fez regularização fundiária. Daí eu pergunto assim, uma regularização tem capacidade de anular a lei da gravidade? As pessoas agora, elas receberam documento, porque por regular se entende ponto de vista ambiental, urbanístico, fundiário e tudo mais. Só que é o seguinte, o cara está com papel lá, ele pode colar na parede, acha que quando descer a pedra, descer o morro, ele vai querer saber ou não? Não, vai fazer pelo lado do papel. Então, isso, para mim, isso é altissimamente criminoso. Ou seja, quem sabe disso, que aquilo é uma área de risco e não tem quem não saiba, porque saiu até na capa do jornal, e mesmo assim assina um documento dizendo tá regular, durma em paz aqui para as pessoas, isto é, desculpem o termo, mas isso é bandidagem, sabe? E o restante das áreas onde tem pontos que também são de risco, ignoram os estudos. Daí o que eu até esses dias fiz uma reportagem, foi para o Correio Brasiliense, onde eu peguei e disse, por que eles contratam tantos estudos? Será que eles estão esperando um novo estudo que valide aquelas ideias prévias que eles têm de ocupar o morro até a cota 80? Sendo que os estudos originais diziam que para na 40 porque quando descer, não é se, é quando. Só não desceu agora porque a chuva ela choveu 100 um dia, 100 no outro, 100 no outro. As outras vezes choveu 200 numa só vez. Mas isso já aconteceu 2 vezes em Montenegro. Pode acontecer? Pode não. Vai acontecer uma terceira e uma quarta. Então a gente... Mas hoje, mas amanhã um dia só vai... não desceu por sorte. Então o que acontece? Quando descer a pedra, ali até a cota 40, onde ela vai diminuindo a velocidade. Imagina tu botar até a cota 80 para atender o interesse de 2 ou 3 proprietários. Mas aí que tá. Daí eles vão pegar o quê? Esse pessoal da prefeitura que fez, que urbanizou ali, é para arrecadar fundos que seria o IPTU. Não, agora eu posso cobrar, que está legalizado, porque antes o pessoal não pagava, né? Eles se basearam nesse só em quesitos financeiros. Eu não sei se é só isso ou tem interesses por trás, assim, porque tem gente, tem política por trás. E não é apenas isso, ou seja, pessoas que eles já vieram no Condema,
lá por 2015, pedindo para o Condema regularizar. E daí o Condema, isso está nas atas. Não, aqui é uma área de risco, a gente não tem como regularizar. Aquelas pessoas têm que, inclusive, ser removidas ali. E o Condema se manifestou tecnicamente, não foi ouvido. Porque até subindo ali na 5 de maio e subindo a Via 1, como é conhecido ali, não tinha casas construídas, começou a construir agora, tem várias casas ali na esquina, subindo, antes não tinha. Também está dentro da área que não poderia. Tá? É a mesma coisa que indo na 287 à direita, na frente, ou subindo Tem no até bombeiro, um né? projeto, acho que um colega meu, advogado, acho que foi lá em Tramandaí, que conhece Montenegro, que ele viu, né, que queriam fazer, asfaltar a subida do morro ali, fazer toda uma... Sim. Né? Aí os caras dizem, bom, mas estão querendo criar Montenegro... A pessoa perguntar contra ou a favor, eu falei, não, eu não sou geólogo para dizer agora, tem estudos dizendo que não é recomendável. Se fizerem outros estudos e dizerem que é, só que, por isso que eu digo, até hoje todos que contrataram, nenhum disse, eu garanto, porque quem assina a responsabilidade técnica não vai botar o dele na reta, porque quando morrer gente, quem vai ser responsável? Só que o pior é o seguinte, o plano diretor que eles alteraram, isto é muita falta de assessoramento, perguntando para o Rodrigo. O prefeito assinou a proposta de alteração do plano diretor sem um único estudo técnico, sem a RT. Mas isso eu falei para ele. Se tu assina um projeto com base numa RT, daí depois tu diz, não, eu fui induzido ao erro. Sim, agora, teve o técnico, se ninguém assinou, pode assinar se ninguém teve coragem de assinar e tu assinou sozinho, em quem tu vai botar a culpa? Tu assumir uma responsabilidade que nem o técnico responde assumiu, civilmente sabe? e penalmente, né? E administrativamente. Tudo, as três esferas vai responder, porque se vem acontecer E eu tive essa conversa porque eu convidei com o presidente do Condema, antes da atual gestão assumir, ainda em dezembro, quando eles foram eleitos, para uma reunião do Condema onde nós mostramos tudo isso. Ou seja, a função do conselho é assessorar o executivo. Com certeza. Também. E a gente fez esse trabalho e o que eles fizeram? Eles pegaram e nos deram um golpe, tiraram as entidades que me indicavam no conselho, proibiram quem estava pelo mesmo tempo de voltar que tu já esteve. Ou seja, eu não posso, por essa lei, participar por 6 anos. Porque tu e já proibiram estava. o direito de fala. Agora eu não posso me manifestar só se 2/3 aprovarem. Fala no conselho, só que a prefeitura sozinha tem mais de 2/3. Então, ou seja, e daí eles ainda pensaram, vai que ele convence as pessoas a votarem, então deram um jeito de metade, mais 1 e 2 votos para o secretário. Ou seja, jamais qualquer coisa que não seja de interesse do prefeito ou do vice-prefeito, porque dizem que o meio ambiente é do vice-prefeito em Montenegro, isso é o que dizem, né? Então, jamais algo que for contra ele e os interesses dele passará pelo Condema. É impossível do ponto de vista matemático. Simples assim. Lamentável. Nós vamos no intervalo comercial, em seguidinho estamos de volta aí. Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Mon HD Montenegro no programa Fique Sabendo com o Gringo. E vamos lá, tu dá boa noite para quem está nos assistindo, né? A Júlia Catielli, boa noite, o Leonir Ávila, boa noite. O Zeca Cardoso diz assim, ó, boa noite Gringo e bancada. Esse Sérgio Souza, quem vai caçar vai ser as urnas, ele está fazendo um crime atrás do outro. Se ele concorrer à reeleição, se o povo tiver uma boa memória e não tiver memória curta, eles vão decidir, porque o cidadão tem uma arma tão poderosa que se chama título de eleitor. Sabendo usar, faz um trabalho assim. Esse papelzinho chamado título de eleitor é muito válido. E não sabendo usar, faz um estrago. Marcelo Trindade, abraço à bancada e um abraço especial ao meu amigo e colega Dr. Rodrigo Streber.
está dando um abraço, nosso amigo Marcelo Trindade. Forte abraço, obrigado pela audiência do programa. Sandra Liz Pires da Silva assim, boa noite, gringo e bancada. Sou fã do Rafael, acho ele muito entendido sobre meio ambiente. O que nós falamos agora, não resta dúvida, Sandra. Com certeza. Não porque está na minha presença, minha do Rodrigo, mas na região aqui, no Vale do Caí, eu acho que no estado você pega. Olha, tu merece, tem o meu aval aos outros. Obrigado. Terezinha Silva assim, oi gringo, acho que você mora na Costa Serra. Moro lá na Costa Serra, sim, no KM4, número 2503, lá eu me escondo. Acho que está sabendo o que está acontecendo com o transporte escolar. Eu comentei primeiro no outro programa, Terezinha, realmente, o transporte escolar de Montenegro está assim, ó, caótico, que vê no interior. Gente, eu falei primeiro no programa que se a Gerdau passar perto de umas vans, de uns ônibus, vai para reciclagem. Está em péssimas condições, transporte escolar, cara, é vida, é crianças, é o motorista, a motorista, né, que estão dentro, transportando as crianças e estão em pé. Tudo bem, a estrada está ruim? Tá, concordo. Então o prefeitura que conserta, que dê um jeito, mas os veículos do transporte escolar tá em situação deplorável, assim, ó, escandaloso. Nosso Adono Brick, boa noite, tchê, boa noite. Dora Strebe nos dá, boa noite. Terezinha Silva volta lá, ela diz assim para nós. O que a Sandra escreveu agora? A Sandra botou. Muita calma, Sandra, que já vou responder para ti. O Valdeir Silva nos dá boa noite. É que você estava lendo e a Sandra digitou e apagou tudo. A Marlene Schmidt House assim, boa noite a todos, boa noite. A Sandra diz assim, com certeza, nossas crianças têm outra mentalidade sobre meio ambiente. Racismo, homofobia, ainda bem, são outras cabeças. Tenho uma todos os dias com uma minha filha de 12 anos. Também são bem entendida sobre política e políticos. Mas, Sandra, concordo contigo. Ainda bem que a cabeça da tua filha e das colegas da tua filha pensa assim, ó. Mas qual é o exemplo que o vereador Sérgio Souza deu fazendo uma poda de árvore a criança que se espelhar num político igual ao Sérgio Souza, né? Na próxima vez que as escolas fizerem visita à Câmara de Vereadores, não vai ter que fechar a cortina da parte de trás, né? Porque Só a qualidade. O que eles vão responder quando uma criança perguntar por que cortaram as árvores? É. Bruno Aguilar assim, boa noite, gringo. Parabéns para os teus convidados. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Parabéns, vamos ganhar muito em conhecimento com o Dr. Rodrigo Strebe e nosso querido e ousado Rafael Altenhoff. Com certeza. Então, hoje a bancada aqui, ó, 2 debatedores de alto escalão. Até era para estar com nós aqui também a professora, a Lara, mas por um imprevisto não pôde comparecer aí, porque até vou perguntar agora pro Lara está na enchente também, né? ela também foi atingida. Vou perguntar para o Rodrigo agora, porque fazem 2 anos agora que a Câmara de Vereadores de Montenegro, né, votou contra. 7 vereadores votaram contra, digamos assim, a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos alunos aqui do município de Montenegro, que tiraram o plano 1, desvincularam. O que o Rodrigo escreve como ex-secretário da Saúde, advogado, cidadão montenegrino, achou da Câmara de Vereadores. Agora como é que eu vou te dizer? Tu me quebrou as pernas, porque eu sou filho de professora, né, concursada, né? Então, nada mais, nada menos que você fazer essa resposta. Se eu sou o que eu sou, eu cheguei onde eu cheguei, a minha educação, os meus princípios, tudo eu devo à minha mãe, né, que eu perdi meu pai muito cedo, que foi uma professora que sempre lutou pelo Estado, sempre foi ferrenha assim nessa parte de lutar politicamente pela classe dos professores, ia para Porto Alegre, batia a sineta lá, era uma pessoa ativa. A gente fica triste, né? A forma como criaram aquela lei da noite para o dia, né? É uma lei que foi declarada constitucional, ela não é inconstitucional. Eu até participei um tempo depois ali no processo, que era de um colega, e ele, por motivos particulares, ele renunciou aos poderes, né? Então eu assumi ali e falei que da forma como foi feito de uma forma legal, né? Mas isso aí atingiu uma classe que é sofrida no nosso município, né? Eu sei porque eu vivi na pele ser filho de professora, né? Professora do Estado, né? Ficou um tempo aí recebendo salário parcelado. E a minha mãe ficou muito triste porque ela tem colegas lá, ela tem filhas de colegas que seguiram a profissão da mãe, que eu acho bacana isso, né? E de uma hora para outra os políticos, né, numa articulação política, né,
não deram esse aumento, que não ia ser aquilo tudo que eles tentaram, né? Tanto que foi aquela repercussão toda dentro da Câmara de Vereadores, né? E eu fazia parte do governo naquela época. Eu até falei, mas quem sabe repensam isso aí, né? Mas que nem eu falei pro Rafael aqui, falou pra ti. Tu tem que escutar técnicos. Tu não pode escutar o cara que tá ali porque ganhou um cargo político, porque tu, entendeu? Hoje em dia eu vejo na política isso aí. Tu não chama o cara para trabalhar do teu lado porque o cara ele é bom, ele é... Foi teu cabo eleitoral, não foi? Não. Você, né, que nem eu digo, o Rafael, o cara tu pode vir aqui, eu cruzo o braço e deixa ele falar. Porque ele tem conhecimento, ele sabe o que ele tá falando, ele sabe o que pode acontecer hoje, o que aconteceu ontem, hoje ou amanhã. Porque ele estuda em cima disso, né? O advogado, ele defende, ele vê o que depois lá, tu junta a jurisprudência, fala com um, fala com o outro e vai fazer a defesa. Mas tu escutar uma pessoa que tem entendimento, eu acho, né, eu nem gosto de falar do nosso município, eu sempre quando eu me manifesto falo que a gente está vivendo num reino distante, onde o rei, né, hoje não tem oposição, né, a corte que decide, o rei é uma figura e tem uma corte que decide. O rei dá o canetaço, infelizmente. É assim que funciona. E tu vê que uma classe, que tu vê as escolas estão sucateadas, os professores muitas vezes têm que ser professoras, têm que ser mães, têm que ser as tias, têm que ser as pessoas que escutam as crianças. Eu sempre que eu convivi lá na saúde, ver que também as meninas passam lá dentro, as enfermeiras, a assistente social, tá aqui o Rafael que não me deixa mentir, o que elas vê todo dia dentro dessa nossa sociedade. A gente vê um lado muito bom, a gente tem condições, meus filhos todos dois em São José, uma escola maravilhosa. Mas nós temos bairros muito pobres aqui em Montenegro, e as gurias fazem um trabalho excelente, digo professoras, da área da saúde, a área da assistência social, e tu vê que elas vão até no limite, e a política vem e atropela tudo. Hoje em dia a política desculpa estar falando isso aí, mas a política atrapalha muitas vezes as pessoas que estão ali. O professor, o concursado, seja lá quem for. E aí as pessoas vão se retraindo dentro de uma administração, aquele que tem o poder, aquele que após 4 anos segue com aquele trabalho, muitas vezes ele é impedido, ele é tirado de um lugar, colocado no outro, porque às vezes ele diz para o prefeito lá, isso aqui não dá, tem que ser assim. Não, mas os caras têm que falar que tem que ser assim. E aí é colocado muitas vezes goela abaixo daquele profissional, muitos se revoltam, muitos falam, muitos ficam quietos, e esses sofrem perseguição muitas vezes. Assim como eu saí porque eu não aceitei as coisas que eles queriam me colocar. Então eu acho que todo mundo tem que, assim, e quem é concursado, o professor, porque eu sou filho de professora, tem que lutar pelos seus direitos, tem que lutar. Eu na época eu falei, a minha mãe falou que se fosse ela ia entrar em greve. Né? A gente sabe que vai afetar as crianças ali, mas às vezes a própria administração tem que parar de achar que pode tudo dentro do nosso município. O achismo. Não tem um estudo técnico, não tem nada, é um diz-que-me-diz-que. É uma ladainha que, assim, ó, a gente passa vergonha nos outros municípios, né? Tu vai nos fóruns, o que tá acontecendo em Montenegro lá, cara? Câmara de Vereadores, tudo aprova. Nada é contra, é um contra, entendeu? As coisas já chegam prontas lá, não tem um estudo técnico, não tem nada, amém, né? Só digam amém. Aí tu vê um cara profissional falando que o prefeito assina um documento sem ter um RT. O responsável técnico, cara, sabe, é revoltante. Tu sabe, eu saí dos grupos ali da política, cara, porque eu vejo, eu me revoltei com coisas do Montenegro. Os caras tirando foto dentro de casa, de gente limpando, nós coitados, com as casas viradas eu comentei. Tudo de coisa. E agora, os professores, foi isso aí, cara. Pra mim é uma atitude lamentável do governo. Os professores têm que sim ser valorizados. Acho que todo o servidor que estudou, que passou, que fez um concurso, ele tem que ser valorizado. E a gente vê que o governo, ou tu segue a linha dele, ou eles vão te bloquear. Eu fui um que já fui impedido na saúde, às vezes eu ia lá, pedir algumas coisas pra mim. A minha mãe, eles queriam negar uma fisioterapia, porque minha mãe tem IP. Aí eu falei pro pessoal, mas só um pouquinho, minha mãe paga imposto. Ela é como contribuinte? Mas não tem que falar porque tu tá aqui dentro. Não é eu tô aqui dentro, eu tô aqui como um contribuinte. Né? E fica um recado aqui, eu não me mexo para político nenhum aqui de município, assim como eu não me mexi na época que queriam que eu abrisse mão lá de gastar dinheiro com saúde para fazer asfalto no município. Nunca vou fazer isso aí, eu saí íntegro dentro do município. Não, belas palavras, e falou a verdade, porque eu sei o trabalho do Rodrigo aí, que fez assim, ó. Mas eu pergunto assim, ó, então,
esse vereador Sérgio Souza, que cometeu esse, para mim, eu sou um leigo no assunto, ele cometeu um crime. Então, esse cara, por isso que eu digo, ele já votou, ele foi um que votou contra os professores, então já está aí uma noção do estudo, não vou desmerecer a professora dele, ou o colégio no qual ele estudou, mas esse cara, né, ele não teve o bom senso de ter estudado e sabendo que uma planta tem vários benefícios, né, que o Rafael mesmo falou aqui, daí ele vai lá e faz isso. E se ele trabalha mesmo com podas, possivelmente ele conhece a legislação ambiental. Então, Porque eu acho que das duas umas, se ele faz podas e observa a legislação, ele conhece a legislação. Se ele alegar que ele não conhecia a legislação, então ele, em tese, ele está dizendo que as outras podas que ele faz era com desconhecimento da legislação. Então aí a gente tem uma coisa mais estranha ainda, né? pior do que está, né? Como legislador, aí tem outro aspecto que é importante, isso vale para qualquer lei, e é quando eu falei antes da questão da representação, eles esquecem ou intencionalmente fazem de conta que não se lembram que eles não estão lá para defender os interesses próprios. Se eu for contar hoje quantos vereadores têm indicações de CCs nas secretarias. Mais um monte. E daí quando alguém chega e fala, não, mas o voto lá ele se dá em troca de CCs. Daí como eu vou deixar de acreditar nisso se a gente vê o que a gente vê lá? Vamos pegar o exemplo do plano diretor do município. Isso, quem me conhece, antes agradeço o elogio, e isso é resultado, desde os 10 anos eu atuo com isso e me dedico a pesquisar, a estudar, enfim. Então a gente está aí pelo menos há quase 40 anos, logo daqui a meio ano está fechando 40 anos em que eu me dedico a isso. Nessa linha. Então um pouquinho a gente vai acumulando de conhecimento. Mas aí quando a gente foi discutir a questão do plano diretor no município, fizeram um faz de conta que é audiência pública, porque aquilo não era audiência pública. E aí eu fui lá levar, mas eu estava comentando, faz 30 anos que eu digo que os diques iam estourar em São Leopoldo. 3 dias antes de acontecer eu mandei um aviso no WhatsApp, eu tenho print disso, se alguém quiser, para lá na Gran Pau, Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, comecem a fazer, retirar famílias dessas áreas aqui, porque vai... Eu estava vendo já, porque quando eu tinha batido 17,60 no CAI, tinha 4 metros a mais do que a cheia de 41, aqui tinha botado 1,10 m a mais do que a 41, eu sabia que ia chegar lá embaixo e isso ia bater, ainda mais que a gente estava com o vento sul. Isso ia voltar tudo, isso era fato. Quem acompanha os rios como eu acompanho há 40 anos, isso era consequência natural disso. Então eu falei, os diques, a água vai passar por cima, vai começar a desgastar e vai descer tudo. Foi exatamente o que aconteceu. Mas aqui, essas falas eu também faço há alguns anos. E daí no plano diretor eu me inscrevi para falar e ia lá para falar, se não me engano, era 13 irregularidades gritantes desse plano diretor. Quando chegou na metade delas, o presidente da Câmara, à época o vereador Felipe Kim, cortou o microfone. Ele cortou e não concedeu mais tempo, quer dizer, quando eu estou lá apontando irregularidades, no mínimo o dever do presidente da Câmara, porque a Câmara estava lá não para atochar na população aquele projeto de lei do Executivo, mas para cumprir a função dela, que é o que? Debater, questionar a proposição do Executivo e oportunizar a população o direito de participar em audiência pública. Então aconteceu o quê? Cortou e não perguntou o que era. Eu enviei em ofício as questões, até hoje, isso já faz o quê? Mais de meio ano, não recebi resposta até hoje dos questionamentos. Por isso que eu digo, essa proposta do plano diretor, a melhor a ser feita e agora, principalmente, rasguem ela e começa do zero, porque nada presta. Mas começar com uma... e que TG... Começa com base técnica, cumprindo o Estatuto das Cidades, que nem isso foi cumprido. Né? Porque o que ele diz lá? Qualquer alteração tem que ser fundamentada. E eles não fundamentaram. Sabe quem é que fez? Foi 2 ou 3 no gabinete. Exatamente. Tanto que fizeram, tão distorcida foi que ninguém teve coragem de assinar embaixo. Mas o prefeito assinou. Está muito mal assessorado, porque ele assinou e quem é que vai responder depois? O prefeito. Quem está assinando tudo aqui lá? Do prefeito. Nós vamos num breve intervalo comercial, 1 minuto, estamos de volta.
Estamos de volta no programa Fique Sabendo com o Gringo aqui nos estúdios da TV Mão HD Montenegro. E hoje meus entrevistados, né? Não é entrevistado, uma conversa legal aqui, o pessoal estão compartilhando com nós aqui. Rafael Altenhoff e Rodrigues Strebe, dando como é que tem que se tratar melhor os planos diretores de Montenegro. Não é só um plano, né? Tem vários. Sim. Porque chegaram a dar o plano diretor, não, a Câmara, nem os vereadores não puderam nem olhar o que estava no plano diretor, né? Esses que... Tá, mas só um pouquinho. Na opinião de vocês, o vereador não tem obrigação de saber o que está no plano diretor lá? Não, obrigação ele não tem. Não. Ele tem a obrigação de pôr em debate, chamar quem conhece para esclarecer. Tá, mas aí o prefeito mandou assim, ó, tá, esse aqui é o plano diretor. Ele não opinou, ele não pode saber. Fizeram dentro de 4 paredes, sem ter nenhum técnico que dissesse assim, não, aqui não pode ser. Ah, a fundamentação sim. Aqui não pode E ser. o próprio conselho Daí... do plano diretor, hoje eu tive uma rixa com a presidente, porque eu peguei, qual é o termo que eu usei para não ser injusto? Não foi perverso. Pernicioso. Eu peguei e disse assim, ó, formado aí a perniciosidade. Daí eu disse assim, executivo, legislativo, claro que sempre há exceções em todos, mas no cômputo geral, executivo, legislativo, complade com o DEMA agora. Eu falei, quarteto pernicioso. A presidente ficou brava comigo do complade. Daí eu disse, não. Movimento Patrimônio, o MAC e a EMA, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Montenegro, enviaram denúncias ao Ministério Público de uma série de irregularidades no complade. Foram resolvidas? Não. Se não foram resolvidas, continuam sendo perniciosas, continua o complade sendo, por quê? Porque ele faz de conta que há legalidade. Vocês acreditam? Vamos pegar um exemplo concreto. A gente está falando de inundações do Rio Caí. Esse é um tema que a conversa com o Gringo me convidou para mim falar disso. Então, em algum momento eu tenho que falar disso, hoje à noite. Mas então o que acontece? Não é só o Caí. A gente tem que começar... Montenegro não resolve o problema do Caí sozinho. Isso é resolvido em toda a bacia, com 41 municípios. Agora, o que Montenegro resolve sozinho? Seus arroios. E começa por aí. Então a gente tem arroio que já tem problema de enxurrada, Arroio da Cria, Arroio São Miguel, Arroio Montenegro. E aí o que está acontecendo? Maratá que vem. Tu tem áreas, por exemplo, uma área de nascente no entorno do Arroio Montenegro, é aquela área de mato do Panorama. Tá? Daí eu já vi alguém dizendo, vamos tirar as famílias que estão na enchente e botar lá, fazer um loteamento lá. Sim, mas vamos matar? Não, exatamente. Esta área que garante hoje que não aumente as enxurradas no Arroio Montenegro. Então o que adianta? Tu tira de um lugar que está na água. Daí, aqui está no seco, na Santo Antônio. Daí tu pega e bota a gente lá, daí tu vai botar os da Santo Antônio no molhado. Daí tu vai botar mais acima para eles molhar esses aqui. E assim sucessivamente. Mas o que é isso? Tem estudos técnicos para isso. Daí uma outra coisa. Já na Vertrag, lá em 2014, ou antes até, foram feitos estudos onde falaram definirmos zonas de restrição ambiental, que eram cabeceiras do Arroio da Cria, do Arroio São Miguel, justo para evitar enxurradas, por exemplo. Daí o que aconteceu? Veio um empreendedor. Ah, mas eu comprei aqui, eu quero construir. Daí o que ele fez? Ele fez estudos ambientais cheios de falha, porque eu vi cópia depois, e não mandou para o CONDEMA. Pegou e mandou direto para o Conselho do Plano Diretor, daí o COMPLAD analisou estudos ambientais, qual é a formação do COMPLAD para analisar isso, e pegou e aprovou a extinção da zona de restrição ambiental, foi para a Câmara de Vereadores e eles aprovaram a extinção da zona de restrição. Então, quando eu quero que os moradores do Arroio São Miguel, os moradores ali do Arroio da Cria, no Aeroclube e outros, quando vier uma próxima enxurrada, e daí vier, mas a gente está fazendo isso, aquilo, assim, ó, lembrem que quem ajudou a aumentar elas foram todos aqueles que no COMPLAD, na Câmara de Vereadores e no Executivo aprovaram extinguir a zona de restrição ambiental para favorecer um empreendedor. Até onde eu sei, né, Rodrigo, na questão da legislação, seja ambiental, seja do direito administrativo, tem uma série de coisas onde isso se enquadra, né? Tu submeter o interesse público né? ao privado, né? Ou seja, está se fazendo exatamente o contrário. É o privado. Tem um monte de nomes isso aí, né? O princípio da motivação, da impessoalidade, da legalidade, um monte de coisas aí. Só que isso acontece. Então, mas quem sou eu? Eu sou apenas um cara que estuda, que sabe, e que aponta, porque tem vários outros em Montenegro que também sabem que isso está errado, mas ficam quietos.
Sabe? E o Ministério Público, que também sabe que está errado, eu tenho dito que o Ministério Público, infelizmente, ele tem sido ineficaz. O que é ineficaz? Aquele que não consegue resolver. Se as coisas só pioram em Montenegro, e quem tem o poder, o dever e o poder de fiscalizar e fazer cumprir a lei é primeiro o Ministério Público junto com o Judiciário, então algum problema está havendo, ou seja, eles não têm conseguido cumprir o papel deles. Porque eles têm a caneta na mão, né? Eles têm a caneta para fazer Exatamente. Cumpra-se. E até em que cumpra-se, como eu falei há pouco, o Judiciário manda em um TAC a Prefeitura fazer estudos e criar uma unidade de conservação e não criam e ainda licenciam, contrariando os estudos. E daí eu, numa denúncia ao Ministério Público, eu digo, tem um TAC, isso aqui está contrariando inclusive o TAC. E daí fica por isso. O Judiciário esqueceu de fiscalizar e o Ministério Público esqueceu de fiscalizar um TAC que eles mesmos, que foi consequência de uma ação civil pública movida por eles. Cumprindo, né, Mas é o que o Rodrigo falou. Mas isso parece, sei lá, isso acontece só em Montenegro. Porque tu vê nas outras cidades assim, ó. Tem, só que aqui é mais. Eu chamo Montenegro de sucupira, lembra do Dorico Paraguaçu? Porque tem coisa que só acontece aqui. Então, quando tem coisas que, quando eu relato lá fora, hoje eu pedi até para o presidente do Complad, porque eu comentava isso com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado, porque agora o que aconteceu? Óbvio, quando a coisa estoura, e aí estourou das águas agora, porque a gente sabia que o governador estava prevaricando, que o prefeito A, B, C e D estavam prevaricando, deixando de cumprir, só que foi se empurrando com a barriga. Por 30 anos não se cumpriu a legislação de recursos hídricos do Estado. Só que agora vai começar o Caixa das Bruxas aqui no Estado. Por quê? Porque quando morre gente, e o dia que morrer gente no morro vai ser a mesma coisa, mas quem permitiu? Não fui eu. Quem assinou? Só a Zanata assinou. Pois é, Zanata, eu já avisei. Então, o que vai acontecer? Então, estão tentando fazer agora em 10 meses o que não fizeram em 10 anos. Então, eu estou recebendo ligação de promotor, estou recebendo de gente de Tribunal de Contas, e daí eu peguei e disse, não, tem uns casos assim. O quê? Então... Eu falando do telefone, eu imagino que lá do outro lado arregalou alguns olhinhos. Daí eu disse para a presidente do Complad, eu quero umas atas, inclusive eu quero a ata que aprovou a extinção da zona de restrição ambiental, porque eu prometi enviar isso para o Tribunal de Contas, porque agora eles vão avaliar não só as contas. Porque não adianta eu dizer que a contabilidade está 100%, e os projetos... se as consequências dessa contabilidade elas vão exatamente ao contrário do que diz todos os estudos. E eles mesmos agora se deram conta disso, de que pegar e dar um parecer de que houve a prestação de contas adequada não é só o número, mas é as consequências e onde tu aplicou esse recurso. Tá, mas aí o pessoal, as pessoas que assinam, que nem falou, já passou pelo prefeito A, B ou C, D. Mas eu sou o prefeito, daqui a 2 anos eu vou terminar meu mandato, não vou poder mais concorrer, eu vou assinar. Mas não eu não vai escrever. Aí não que tá. Mas isso eu acho que você tem que conversar um pouco mais com o Será que não entende isso que mesmo que tu terminou teu cargo de prefeito, tu vai responder, gente? Se eles tivessem ideia do que eles estão fazendo, do que pode acontecer, eles não fariam. Isto eu tenho certeza. É que eles acham que não vai dar nada ou eles estão muitíssimo mal assessorados. Muito mal assessorado. Sabe? Alguma coisa acontece que é um fantástico que não mundo tem ali. explicação. É um fantástico mundo. Não tem explicação. Porque, como eu falei, eu acho que tem pessoas que nem... Independente se o cara tem prefeito... não sei ainda se já acabou, mas com certeza acho que o Percival está respondendo o processo ainda. Cadu deve estar respondendo o processo. O Cadu recebeu um ofício do IFAI para mandar parar um prédio no chão antes de subir lá na Estação da Cultura. E ele simplesmente deixou aquele que deu problema lá. Por quê? Porque nós falamos, está pegando parte da área da Estação da Cultura, está dentro de uma EPP e é no entorno do bem tombado, precisa anuência. Não teve o IFAI, mandou um ofício para o Cadu, manda parar. Sabe o que o prefeito fez? Ignorou. Imagina o que vai acontecer agora. Que interessante. Então, vamos lá. Começa a cadeia, né? Se quem comprou processar o proprietário, ele pode processar o prefeito. E aí o que acontece? São todos solidários, né? Só que daí quem vai pagar não é o cofre público. É o cofre público. Só que daí cabe o dever a quem é a PGM pegar e cobrar do prefeito que devolva para o cofre público. Só que daí a gente sabe que isso demora. Só que imediatamente quem vai pagar vamos ser nós. Por quê? Por causa de uma coisa que nós avisamos. Quem quiser eu tenho cópia. Nada do que eu falo, ou melhor, nada do que eu falo
é sem provas. Então, tudo que eu falo, eu provo. Então, às vezes, como o Rafael fala coisa assim, eu estou bem tranquilo quanto a isso. O Adriano da TV Mão me pediu, Rafael, me manda essa cópia desse documento. Mandei pelo WhatsApp para ele essa semana ainda. A cópia lá do documento do IFA, Instituto Patrimônio Histórico Estadual, endereçado ao prefeito Camilo Miller, mandando para a obra na planta. E ele ficou quieto e deixou correr. Então, por isso Não é que a gente agorou a obra, que tecnicamente a gente sabia. inviável, né? E a sorte deles é que não caiu. E foi só o muro, porque muitos, inclusive eu, achou que ia cair mais coisa ainda lá. Mesmo sem Mas sentimento. utilizou a terra do lado lá. Não, e aí, o que apagou os vizinhos, que não tinham nada a ver com pato, agora está caindo as casas dos vizinhos. Sim. Sabe? E assim é, então sempre o problema vai para o outro. Por isso que existe legislação que tem que ser observada. Por que existe APP? Não é para preservar a natureza. As pessoas têm esse engano, elas acham que... Essa mente que... Por que a APP em Costa de Morro não pode construir? Porque lá escorrega e mata gente. Por que não pode construir na beira de arroio e rio? Porque quando sobe, a água vem e mata gente. Então não é por causa da natureza. Natureza é reserva legal, tá? É outra coisa. A APP é preservar vidas humanas. Lá, eu estou fazendo um artigo agora onde eu estou revisitando isso lá de 1900 e pouquinho. As primeiras leis das florestas protetoras. Era o que dizia. Protetoras de quê? De gente. Porque já sabiam nisso. Porque o que aconteceu que foi um problema na alteração do Código Florestal em 2012? Falavam que a gente sabe que o rio sempre enche. Quem passa em Montenegro, tem um morro lá e é tudo plano aqui. Por que é plano? Alguém veio com uma máquina plana? Não, foi o rio passando e levando, ele foi desgastando e largando e ficou tudo plano. Então, tudo que é lugar que a gente passa e é plano, um dia já veio água e vai voltar água. Então, o que acontece? Foi a maior de todas? Não foi. Se a gente for olhar, em 1700 e pouco teve um elinho muito pior que o de agora. Só que não tinha ninguém aqui para anotar até onde foi. Possivelmente ela foi muito maior do que agora. Ela foi a maior desde que a gente está aqui. Né? Sim, que estão anotando, né? Que tem Antes teve anotações. maior. Se tu cava um buraco, ali numa área de cota 16 em Montenegro, tá? 16,60. A enchente chegou mais ou menos a 10,30 aqui. Até nisso a prefeitura bagunçou, mas chegou mais ou menos a 10,30. Na cota 16,60 eu fiz um buraco. E eu encontrei argila lá embaixo. Quem é que faz argila? É barro de enchente. Sim, que vem Então trazendo. lá eu fiz um buraco e vi que já chegou enchente. Como? Porque já veio enchente. Então, se veio enchente um dia, possivelmente vai vir de novo. Sabe, as pessoas não se dão conta disso. Mas daí, para fechar, o que a legislação dizia? Que tu não media a APP da calha do rio, era a partir do leito maior. Ou seja, quando ele subia, dali tu media a APP. Por quê? Porque se sabia que ali matava a gente. Dali pra Só que daí, cima, pelo interesse de alguns, daí eu pergunto, as pessoas que fizeram loteamento nessas áreas de banhado e coisa, elas moram lá? Não. Só autorizaram. Conheço muitos que enriqueceram e estão morando em outras... Nem tão, torres, não sei Outro onde. município, né? E aí? Muito bem, gente. Obrigado pelo convite, ter aceitado o meu convite. O programa Fica Sabendo que o Gringo está chegando no final. Quarta-feira que vem tem mais aí. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado. Bate-papo. Debates. Políticas. Agricultura. Opinião. Fique sabendo com o Gringo aqui na TV Mão.